a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele é meu. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele é meu. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele é meu. Sacrifício vem nos consumir. Estamos aqui aguardando o Padre Carlinhos, que até enfim chegou. Padre, benção, boa noite. Deus abençoe. Boa noite, Marcelo. Boa noite, povo de Deus. Que alegria estarmos aqui Que bom, já hoje vou. para mais. Já vou tirar os Essa nossa- comentários aqui, porque eu já vi que o seu quadro está aí pronto. Pronto. Isso, ficar melhor. Fica. E aí a gente também não fica lendo o que os outros mandam, né? E E presta atenção no que o padre está falando, né? Isso, que tira atenção e também para, na hora de ler o que está escrito no quadro, fica melhor, né? Já não é uma coisa muito escrita, então fica melhor para a gente dar uma lida. Mas que bom que a gente já está aqui, né, Ironi? Já é a nossa quarta aula. E como tá bonito ver os comentários, padre, das pessoas também, né? Quero acolher o Marcelo, que boa noite, bem-vindo, né? Boa noite, Ironi. Boa noite você que nos acompanha. Mais uma segunda-feira juntos, com a graça de Deus. Padre, hoje é o dia de Maria Gorete, né? Santa Maria Gorete. Estou aqui com a relíquia dela, junto à relíquia da Beata Helena Guerra, que está conosco aqui também, né? Estamos juntos aí hoje, vivendo essa graça dessas duas santas, né? Mas hoje, esse momento celebrativo, Gorete que viveu essa sua entrega tão profunda, tão íntima, né? Ao ponto de defender o seu propósito com Deus, de castidade, lutou ao ponto de dar a vida mesmo, mas não voltou atrás de um propósito com o Senhor. Como é bonito, eu tenho acompanhado, o Senhor também tem falado algumas coisas de alguns santos, principalmente
desse jovem, agora fugiu o nome. Carla Pucci. Isso, Carla Pucci, que tem essa entrega também a Jesus eucarístico, né? Antes de começar a aula de hoje, antes de a gente fazer até a oração inicial, fala da importância para nós de olhar para a vida dos santos, de estudar os santos. Ontem na live também o Padre Dudu falou muito de jovens santos, crianças santas, né? Como é importante isso num mundo onde parece que a santidade virou um termo tão distante, né? Parece que inalcançável para a realidade de vida que as pessoas hoje estão propondo. Mas que não é verdade, porque a santidade ela é para todas, para todos, e é o Espírito Santo que nos torna santo, né? Com certeza, Ironi. É muito bonito percebermos, né, o quanto Deus se utiliza, né, desses jovens, né, dessas crianças, podemos dizer, né? Maria Goretti tinha seus 12, 13 anos, né, quando se tornou Marte, né, quando morreu. Podemos dizer assim, né, Marte no sentido assim, da castidade, porque ela morre para defender, né, a sua castidade, para não ofender a Deus, né, para não pecar. E Carla Pucci, né, um jovem de 15 anos que nesse breve tempo se tornou santo. Então, a gente percebe que a santidade não é uma coisa que está longe, mas ela é para nós, né? Ela é um caminho, é um convite, é a nossa meta. Não há, até os filósofos mesmo falavam que, né, o ser humano ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele tem uma finalidade. Então, para nós, né, a nossa finalidade é o céu, é sermos santos. E esses jovens, esses santos, a vida dos santos, como a Beata, como Carla Pucci, como Maria Goretti, veio nos mostrar que nas pequenas coisas do dia a dia, nós podemos ser santos. Se a gente for pensar, a Beata Helena Guerra não fez nada de extraordinário, né? A vida dela foi uma vida simples, uma vida, né, ali se dedicando à sua missão, que era a de divulgar o Espírito Santo. Carla Pucci também, da mesma forma, um jovem comum, né, que viveu, mas que impregnou de vida aqueles que estavam ao seu redor por amor à Eucaristia e à Nossa Senhora. Então, eles nos ajudam a entender que a vida, né, de santidade, ela é para nós podemos alcançá-la. Basta a gente sermos fiéis a Deus nas coisas do dia a dia, deixar que o Espírito Santo consagre o nosso dia a dia, os nossos afazeres, né? E Carla Pucci é tão atual porque ele vem nos dar uma resposta para esse tempo que estamos vivendo, no tempo, né, da era digital, da era cibernética. Nós precisamos, então, a partir de uma conversão de dentro, também nós sermos convertidos nessa era digital, né? Eu falo de uma conversão cibernética, ou seja, saber utilizar este meio, saber utilizar a internet para o bem, para a evangelização, não para o pecado, mas para que, por meio dela, nós também alcancemos almas e também nos santifiquemos. Em João Paulo II dizia da graça dos santos com os moldes de hoje, né? Os santos de pé descalço, os santos de calça jeans, os santos empresários, os santos do judiciário, os santos de todos os setores da sociedade, né? Porque viver a fidelidade do Evangelho é viver a santidade, né? Então, é um termo que não pode ser algo assim inalcançável, mas tem que ser uma luta constante. E a gente vê nessa história desses santos que eles eram pessoas comuns como nós, né? Feitos como nós, de carne e osso, mas que encontraram nessa graça de lutar pela fidelidade, né? Com certeza.
já até adiantando, né? Na quarta-feira agora, né, depois de amanhã, eu irei fazer uma live, né, pelo Instagram, o Padre Fábio, um padre que mora lá em Assis, ele mora com a família do Carlo Afonso. Então, vai ser uma coisa, vai ser uma graça. Então, quem puder, vai ser quarta-feira às 20 horas, né? Depois vai ficar gravado, quem não puder assistir ao vivo. Mas eu creio que vai ser um momento de muita graça, né? Porque ele hoje mesmo foi lá aonde está o corpo, né, do venerável Carlo Afonso. Então, assim, é uma bênção, né? É um presente de Deus para nós. Então, na quarta-feira, a gente vai conhecer ainda mais e entender ainda melhor, né, o que o Senhor tem feito, né, o que o Senhor quer para nós neste tempo por meio da vida dos santos. Padre, eu até quero pedir que o senhor grave, porque às 9 horas, às 8 horas, na quarta, a gente tem o programa Poder de Deus para a TV Evangelizar, mas a gente vai reprisar essa sua live, pede para alguém gravar aí, que a gente vai colocar em todas as nossas redes sociais, porque é muito importante isso, meu Deus, como nós precisamos conhecer essa experiência, né? Mas para nós não perdermos o ensino, vamos lá, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos vamos pedir cantando essa graça do Espírito Santo sobre nós. Nesse dia que vivemos esse martírio de Santa Maria Gorete, nós pedimos pela intercessão dela, da Beata Helena Guerra, da Beata Conchita, da Miriam Carismática, a pequena árabe, pedimos pela intercessão de João Paulo II, de João 23, essa graça de um novo Pentecostes, com uma sementeira de uma nova primavera de santos, de homens e mulheres conhecidos do nosso dia a dia, que comecem a trilhar os altares do céu, mas também que sejam reconhecidos pelo testemunho de vida como santos aqui no meio de nós. Cantemos. Assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Espírito Santo, levanta os santos dos nossos dias. Levanta hoje homens e mulheres com uma entrega total de vida, mesmo que seja pelo martírio, que nós sabemos que esse martírio da vida de Maria Gorete, o martírio dos santos que conhecemos, seja o martírio do sangue ou até mesmo o martírio da humilhação, o martírio da perseguição, da entrega total, da vivência do Evangelho, que ele se faça presente na nossa vida, na vida de todos que estão nessa escola, na nossa casa, na nossa família. Vem, Espírito Santo, vem, aviva as nossas almas, abraça os nossos corações, incendeia-nos com teu fogo, e purifica-nos de todo pecado, nos torna santos. A exemplo de ti, Senhor, que é o Santo dos Santos, a exemplo da graça na vida de todos os santos, que nós possamos viver essa medida do Evangelho.
Vai pedir esse Espírito de preencha em nome de todo o teu ser, todo o teu ser. Abra a tua mente, abra o teu coração e convide o Espírito para ti. Diga, Espírito Santo, eu tenho extrema necessidade do teu agir. Vem, Espírito, vem. Vem sobre o nosso falar, sobre o nosso sentir. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso querer, sobre o nosso agir. Vem, Espírito Santo, vem, nós pedimos essa porção maior da tua graça, com carismas necessários para o enfrentamento que temos nesse tempo, diante desta pandemia, diante dos desafios que o mundo nos tem apresentado. Vem, Espírito Santo, vem, vem, porque amém, Espírito Santo. Amém, Pai. Deixamos, não sei se eu tiver alguma palavra da oração, quiser partilhar, senão a nossa aula vai começar. Amém. Vamos então, acho que o Espírito vai nos falar por meio da palavra que nós vamos estudar, né? Então, eu creio que pedia muito essa graça que o Espírito nos ilumine para podermos ouvir para a nossa vida, como é o objetivo dessa escola. Tirar para a nossa vida, para nossas atitudes, o que nós estamos hoje aprendendo e mergulhando na palavra de Deus. Então, eu tenho aqui hoje uma ajuda, então vou passar para o lado de lá, que aí fica melhor a transmissão, tá bom? Então, hoje nós vamos falar, né, sobre o Espírito Santo na Sagrada Escritura. Nós, semana passada, né, 3 aulas, nós estávamos falando da relação do Espírito Santo e a Sagrada Escritura. Hoje nós vamos, então, começar, né? Não vai dar tempo de falar tudo, porque o assunto, né, é grande, então a gente tenta resumir, colocar as ideias gerais. Hoje nós vamos, então, iniciar o nosso estudo falando, então, do Espírito Santo na Sagrada Escritura e começando, então, pelo Antigo Testamento. Então, nós vamos hoje falar do Espírito Santo, né, do Espírito no Antigo Testamento. E nós vamos começar pelo Pentateuco. Então, o Pentateuco, o que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Sem olhar aqui para o quadro, rapidinho, volta aqui. Vamos fazer uma prova agora. Quais são os primeiros 5 livros da Sagrada Escritura? Gênesis, Êxodo, Levítico, depois vem Números e Deuteronômio. Ah, mas você está olhando, Ironir? Eu estou, padre, que dá um nó na cabeça de vez em quando. O senhor escondeu um quadro lá, já virei as páginas da Bíblia aqui. Então, 10 para você. Isso mesmo, né? São os 5 primeiros livros, né, da Sagrada Escritura, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles formam, então, o que nós vamos dizer, que formam a Torá, a lei. Torá significa lei, instrução. Quando Jesus, lá no Evangelho, ou então, né, os escribas, às vezes ficavam lá questionando Jesus, porque a lei de Moisés fala isso, porque a lei fala aquilo. Então, quando ali eles estão falando de lei, eles estão se referindo a qual parte da Bíblia?
a esses primeiros 5 livros da Sagrada Escritura, né? Porque na Bíblia, né, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, ali no tempo de Jesus, o coração, né, da Sagrada Escritura, né, o coração das Escrituras eram o quê? A lei e os profetas. Depois virá, né, os escritos, os chamados escritos, né, que são, na nossa divisão da nossa Bíblia, seriam os sapienciais, né, aqueles escritos que estão ligados à sabedoria. Mas, podemos dizer assim, as 2 colunas, né, do Antigo Testamento, né, para a Bíblia, né, hebraica, ou seja, para as Escrituras, no momento em que Jesus vivia, na atualidade de Jesus, na vida de Jesus naquele tempo, as 2 colunas eram a lei, né, a Torá, e os profetas. Okay? Então, quando a gente ouvir falar, quando Jesus falar a lei, né, a lei de Moisés, então, se refere-se aqui à lei, então, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. E como eles se chamam, né? A gente vai ter uma diferença na Bíblia hebraica com a nossa Bíblia católica, pelo nome dos livros. Na ideia hebraica, esses livros, né, eles começam com a primeira palavra importante do texto. Então, na Bíblia hebraica, Gênesis não tem esse nome, mas é chamado de Bereshit, que quer dizer no princípio. Êxodo não é chamado de Êxodo, mas sim de Shemot, que significa os nomes. Levítico não é Levítico, mas sim Vaikra, que quer dizer e chamou. Números não é números, mas sim Bemidbar, que quer dizer no deserto. E Deuteronômio é Hadevarim, que significa as palavras. Então, esses seriam os nomes, né, na Bíblia hebraica desses primeiros 5 livros da Bíblia. Nós herdamos esses nomes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, da tradução dos 70. O que é a tradução dos 70? É uma tradução que foi feita do hebraico para o grego. Então, uma tradução feita do hebraico para o grego. E nessa tradução, eles tentavam colocar no nome do livro não a palavra importante, mas sim o conteúdo do livro. A concepção já é um pouquinho diferente. Então, no nome do livro, quer lembrar o que o livro diz. Então, Gênesis, que quer dizer origem. Então, é o livro que fala das origens. Origem do mundo, origem do homem, origem né, da criação, origem, fala dos antepassados, né, do povo de Israel, dos patriarcas. Então, Gênesis se liga à origem. O Êxodo, que é saída, então vai falar da saída do Egito. O livro de Levítico, né, fala então das leis frente ao culto que todo livro então traz. O livro de Números, esse nome, porque o livro inicia falando de um recenseamento, né, do povo de Israel, né, a contagem das tribos de Israel. E Deuteronômio significa, então, a segunda lei, ou cópia da lei. Uma lei é como que Moisés, então, antes de morrer, né, o Deuteronômio o contexto é esse, é o povo de Israel que chega às planícies de Moabe, antes de atravessar, né, para a terra prometida. Então Moisés faz um discurso e entrega como se fosse uma segunda cópia da lei, ele relembra a lei. Por isso que é Deuteronômio. Tranquilo, Iron? Alguma dúvida?
Não para 100%. E é interessante, eu estava vendo aqui, antes, quando eu esperava o senhor, algumas pessoas que estão aí conosco, por exemplo, a Ivonete, que é coordenadora do nosso grupo de oração, fui vendo ali que tem outras pessoas que fazem parte da corrente de graça que estão presentes na nossa escola, né? E a gente aproveita para acolher todos eles, como é importante isso para as pessoas que exercem o ministério da pregação, né? Este cunho teológico, né, do estudo científico, acadêmico também, né, porque depois o Espírito Santo, mesmo quando nós vamos ver aqui na Escritura, ele vai recordando todas essas coisas na hora que a gente necessitar para fazer uma ministração, para dar uma catequese, para fazer um ensino ou até mesmo uma pregação, né? Com certeza, né? Aquele objetivo que a gente falou é passar um estudo, né? Assim, não apenas né, do ouvir falar, mas científico, né? Com base, com pesquisa, né? Eu antes de fazer, só para vocês, assim, não foram só apenas esses, mas foi esse livro aqui, ó, né, que fala um pouco o manual de dogmática, né? Aqui, acho que dá para... Sim. O manual de dogmática aqui. Esse aqui, ó, mais versão, que é o... Dá para ver? Dá, bem. Então, é o dicionário enciclopédico da Bíblia, mas tiveram outros, porque está um pouquinho longe de mim aqui, dá para pegar. Mas, assim, só para mostrar... E o bom mostrar... desse livro, para mim, é que eu posso ler, né? Porque a letra grande, pelo tamanho dele, deve ser letra grande. Dá tudo pequeno. Só engana. Mas é só para mostrar, assim, que não é uma coisa, né, que a gente está tirando, né, da cabeça, assim, mas, né, tem feito uma pesquisa, né, passar um conteúdo, né, para aquilo, para entendermos e passar depois para o coração e para a ação. Conhecer o Espírito Santo, conhecer mais a Sagrada Escritura, para que a gente vivermos, então, segundo esse Espírito. Vamos, então, agora entrar, né, na nossa proposta. A gente só falei um pouco, né, do Pentateuco, só para a gente ter uma noção, né, desses primeiros 5 livros da Sagrada Escritura, mas agora vamos entrar no termo Espírito utilizado no Antigo Testamento. Então, o substantivo, né, que vai ser traduzido, né, para a nossa língua, espírito, é ruach. Ruach, né, que aí a gente chama de ruach, mas né, na pronúncia é ruach. Iron, eu peço que você abra Gênesis 1, 2 e depois Apocalipse 22, 17. Gênesis 1, 2 e depois Apocalipse 22, 17. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre elas. Gênesis, Apocalipse agora, 22. Começo e fim da Bíblia, Padre. Vamos lá, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. E o que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Ironia, olha que interessante. O que tem no primeiro livro da Sagrada Escritura, no primeiro capítulo da Sagrada Escritura? Que palavra que tem aí? O Espírito. E o que tem no último livro da Sagrada Escritura e no último capítulo da Sagrada Escritura? E quase o último versículo, porque depois dele só tem mais 4. Tem o 18, que é o encerramento, né? Que João encerra
aquilo que estava escrevendo, né? O Espírito e a esposa. Então, olha só que interessante. Do início ao fim da Sagrada Escritura, nós temos como que o Espírito envolve toda a Sagrada Escritura. Ele está presente no início e no fim. É como que a Sagrada Escritura, ela é realmente um livro tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo abarca a Sagrada Escritura. Ele abraça toda a Sagrada Escritura. É aquilo que nós falávamos nas outras aulas. Por isso é importante sempre revisar. É palavra humana, mas a palavra humana que é consagrada pelo Espírito Santo. E essa palavra humana se torna a palavra de Deus. Então, aquilo que a Sagrada Escritura ensina, a história de salvação, que é essa história desse povo, lá do início, ó, Gênesis 1 até Apocalipse 22, essa história de salvação, do início ao fim, essa história de salvação de um povo que por vezes foi pecador, que traiu o Senhor, que crucificou Jesus, que perseguiu depois os discípulos de Jesus. Então, essa história desse povo, que por vezes é um povo de cabeça dura, mas às vezes um povo também fiel, o Espírito Santo, então, entra, a ação de Deus entra, a revelação de Deus entra nessa história humana e transforma tudo isso em sua palavra. O Espírito consagra a história da humanidade, a história bíblica, a história de salvação. E ela, então, se torna mensagem salvífica, se torna revelação divina, vestida, né, dessa palavra humana. Então, é bonito, lindo a gente ver. Desde aqui, de Gênesis até o Apocalipse, né, a presença do Espírito de Deus. Esse Espírito que conduz, então, a história do povo. A palavra, vou adiante, tá bom? 100%. Então, tá bom. Então, a palavra rua, né? Ela é uma palavra que tem rico significado. Então, ela pode ser traduzida por espírito, vento, ar, sopro, atmosfera no sentido desse largo espaço entre o céu e a terra. Então, esse espaço vital. Então, pode significar espírito, vento, ar, sopro, atmosfera no sentido de quê? Esse espaço. Né? É até interessante a gente entender isso aqui. Aonde acontece a história, né? A nossa história? É nesse espaço entre o céu e a terra. Né? Então, é nesse espaço aí que o Espírito, então, age. Então, né, essa rua significa isso, esse espaço ali atmosférico, esse espaço aonde, né, os homens vivem, né, as coisas acontecem. Nós podemos, então, também dizer que, por ser uma palavra, né, com muitos significados, então nós temos assim como que 4 acepções, ou seja, 4 linhas, 4 grupos, 4 linhas gerais, né, de onde esse significado, por vezes, ele vai se enquadrar pela Sagrada Escritura. O primeiro seria uma acepção, né, etimológica. O que significa isso? Né? É a origem, então, dessa palavra lua, que por vezes vai ser ali o termo usado daquilo que é originário da palavra, que é o movimento do ar, né? Esse movimento forte, que surpreende. Então, seria essa ideia, né? Essa acepção originária mais da palavra. Depois nós teremos uma acepção mais básica,
né, de utilização desse termo na Sagrada Escritura, essa base, que aí significa vento, respiração. Depois nós vamos ter uma acepção antropológica. O que é isso? Ligada ao homem. Antropológica significa isso, né? O que está ligado ao homem, antropologia, né? Ligado ao ser humano. Que aí que essa palavra vai ter um significado então, de força vital, ânimo, mente, vontade. E depois, então, nós teremos uma acepção teológica. Então, um termo com referência a Deus, falando de Deus. Que aí esse termo nós vamos ter o significado, então, de força espiritual divina, força profética, né? Espírito de Deus. Deu para entender isso, Irão? Porque às vezes pode... Sim, padre, e ficou bem esses aspectos da acepção, porque a gente pega as dimensões da vida, né? Tanto na parte etimológica, na base do ser, do viver, como na antropologia, o que o homem é em si, né? Qual o papel, qual a função dele, e depois na teologia, naquilo que é o querer de Deus a respeito do ruá, dessa ação do Espírito Santo, desse hálito da vida. Então, essas 4 aqui seriam como que os 4 usos, né, da palavra e, né, utilizada, né, que fica assim mais fácil da gente ver como que essa palavra, né, ela tem vários significados e quais as relações que por vezes ela vai fazer. Então, por vezes ela vai ter o seu sentido mesmo etimológico, original. Por vezes vai ter um sentido básico, né, de vento, de ar. Por vezes vai ter um sentido ligado ao homem, né, alguma força do homem, ou seja, a sua força vital, o seu ânimo, né, a sua alma, a sua mente, a sua vontade, e por vezes ela vai estar ligada a Deus. Então, vai falar algo sobre Deus. Então, algo de Deus sobre a força profética, algo de Deus falando sobre essa força divina, e falando mesmo desse próprio Rua Adonai, né, desse Espírito de Deus, que a Sagrada Escritura, então, descreve. O que está por detrás, então, também, que a gente pode dizer assim, quais são as ideias, né, quando esse termo Rua é usado? Quais as ideias que nós podemos ter, nós podemos tirar, né, desse termo? Então, esse termo traz uma ideia de um elemento misterioso. É algo misterioso, invisível, indispensável à vida. Então, por vezes, né, o que está por detrás da ideia de Rua? O que está por detrás da ideia de entender o que é esse espírito? O que é essa Rua? O que é isso? Então, às vezes, nós vamos ter a ideia de algo que é misterioso, né? Esse nome envolve essa ideia de algo misterioso, invisível, indispensável à vida. Também ela vai abranger uma realidade impalpável, né? Nós não podemos pegar, nós não podemos, né, como que tocar, né? Ela é impalpável, mas é uma realidade que se impõe. Podemos dizer assim, que nós não vemos a Lua, é uma realidade impalpável, mas nós a conhecemos pelas suas consequências, por aquilo que esse espírito, este vento, ele faz. Nós não o vemos, mas nós percebemos, mas nós sabemos que é a sua ação pelas consequências daquilo que ele impõe. Está dando para entender, Iro? Padre, perfeito, impressionante. Assim, a cabeça vai abrindo, né? Não é algo tocado, mas
que se impõe, né? Que a gente sabe que existe, a gente não toca, a gente não pega, mas a gente sabe que existe, porque está em nós, nós dependemos dele, né? Ok. 10 para você. Você tá bom. Marcelo que só não tá tirando nada, né? Eu fico só escutando para aprendendo, porque eu sou. Tá certo. Vamos É, continuar. ele fica no violão, padre. Tudo que ele guarda aqui dentro do violão. Assim. Depois ele joga para fora, colocando samba, como samba. É Tá outro certo. nível, padre. Outro nível, outro nível. Uma outra realidade, então, que esse nome, né, vai ter a ideia que esse nome, então, né, essa palavra, então, vai guardar, é a realidade que o homem depende disso. O homem depende, né, disso, daquilo ali, mas que o homem não pode manejar. É algo que não está no controle do homem. Olha que interessante, né? O homem depende daquilo, mas ao mesmo tempo ele não pode ter o controle, o domínio daquilo, né? Ele depende da lua, ele depende do respiro, do sopro, mas ao mesmo tempo ele não tem domínio sobre ele, sobre essa realidade. É mais ou menos que no Atos dos Apóstolos, lá quando eles queriam comprar a graça do Espírito Santo, né? Queriam ter o domínio, mas não pode, né? Eles sabiam que dependiam daquilo, mas queriam adquirir como patrimônio, mas não podiam, né? Vamos ver se você vai ganhar um 10, hein? Vamos ver lá. No Novo Testamento, aonde nós vemos um grande ensinamento sobre o Espírito que se utiliza de todos esses termos e essas ideias que a gente está falando aqui. Quem vai nos ensinar? São Pedro, o primeiro Papa. Ou não? Paulo? E qual o diálogo de quem? Estou quase falando. Nossa Senhora. Está no Evangelho. Tá. Eu estava lá Jesus com Nicodemos. Isso! Jesus utiliza, se vocês for ver o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele vai falar do Espírito, Jesus está ali resgatando todas essas ideias do Antigo Testamento. Eu estava na profecia de Joel já. O senhor estava no nascer de novo, né? Na necessidade. Muito bom, muito bom. E ele descreve essa ação do Espírito como? Ele é um vento que sopra aonde quer, mas ninguém vê, mas a gente sente. Então, olha, Jesus resgata. Olha que interessante, né? Ele como um conhecedor, né, da palavra, o conhecedor, ele resgata essa ideia, só que aí ele coloca um novo. Ele vai falar, ele diga que esse Espírito, que ninguém pode ser um homem novo se não nascer desse Espírito, dessa água, né? Mas para que Nicodemos, então, entenda, né, Jesus, então, ele se utiliza dessas mesmas ideias, dessas mesmas concepções, né, do Espírito que lá no Antigo Testamento entende, para, então, falar, né, para Nicodemos, e aí, né, só que aí Jesus vai, né, como ele é o revelador, como ele é aquele que é a plenitude da revelação, ele então fala algo mais sobre essa realidade do Espírito, né? Então vai falar dessa necessidade, então, agora que se tem desse Espírito, então, né, de renascer do Espírito e da alma. Ok? Uma outra, então, realidade que está por detrás, então, do termo lua, é que ele é uma força vital, ou seja, uma força de vida
uma força vital no universo, na criação. O que vai acontecer, então? O pensamento bíblico, né, ou seja, a teologia, a mensagem teológica, né, que é a mensagem da Sagrada Escritura, né, que ela quer dar uma mensagem sobre Deus, ela quer falar de Deus, ela quer revelar quem é Deus, vai ligar, então, essa realidade de rua, essa realidade que essa palavra significa, as ideias que essa palavra tem, e ela vai ligar aqui, né? O pensamento bíblico liga a quem? Liga essa realidade a Deus. Liga essa realidade a Adonai. Então, esse vento, né? O sopro, esse vento, né? Esse sopro é o que sai das narinas de Deus. É o que sai das narinas de Adonai. Vamos abrir. Não sei se ainda tem tempo. Tem tempo? Tem sim, temos 13 minutos ainda. Quanto tempo que a gente tem? 13? 13 minutos. Passar um pouquinho também não faz mal. Não, mas vai dar tempo sim, graças a Deus. Que bom. Vamos abrir, então, agora a Sagrada Escritura, Êxodo, capítulo 15, versículo 8. Êxodo 15, versículo 8. Êxodo 15, versículo 8. Ao sopro do vosso furor, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas como muralha, solidificaram-se as vagas no coração do mar. É isso? 15, 8? Hã? Isso. Êxodo 15, 8. Isso. Ao sopro das tuas narinas, é isso? Ao sopro do vosso furor amontoar. É que a tradução da Ave Maria, né? O sopro, mas ela traz o sopro das suas narinas também. Isso, só que aqui né, na Bíblia de Jerusalém é mais interessante porque fala isso, né? A tradução. 8, né? Ao sopro das tuas narinas. Ou seja, então, liga a realidade desse sopro a Deus, né? Uma forma poética de dizer. Então, esse sopro procede da onde? De Deus, das suas narinas, né? Segundo Samuel, segundo Samuel 22, versículo 16. Segundo Samuel 22, 16. Isso, capítulo 22, versículo 16. E apareceu descoberto o leito do mar, os fundamentos da terra, ante a voz ameaçadora do Senhor, ante o furacão de sua cólera. Nossa, que diferença a tradução. Eu vou trazer a Jerusalém. Olha Jerusalém. Os fundos marinhos aparecem. Os fundamentos do mundo se descobrem ao estrondo de Adonai, pelo hálito que exalam suas narinas. Ele é mais bonito, né? Sim, sim. O que acontece também? Vamos explicar também. A Ave Maria, a tradução da Ave Maria, somente do Antigo Testamento, não é uma tradução do hebraico, é uma tradução do grego. Então, digamos assim, é uma tradução da tradução. Então, por ser uma tradução da tradução,
Então, quando você já traduz, né, uma língua para outra, você já perde muito significado, porque às vezes, né, um termo que é naquela língua, você não consegue expressar muito na sua língua original. Então, você já perde. Então, por isso que há essas diferenças, né? Porque a Ave Maria, ela traduz o Antigo Testamento do grego, então, dessa tradução da 70 que eu falei. A Bíblia Jerusalém, não. Ela já traduz do hebraico. Então, por isso, assim, os termos são mais precisos, são mais claros, assim, né? Mas, não estou aqui, eu quero que vocês entendam, não estou desmerecendo aqui nenhuma tradução. Não, mas é isso mesmo. Se você pegar a Tebe, se você pegar Jerusalém, a Pelicano, a Franciscano, que tem a tradição da origem, ela traz palavras diferentes, né? E aqui já é uma segunda tradução, né? É tipo, se eu for dar essa aula que o senhor está dando agora, eu vou dar ela com a minha interpretação daquilo que eu entendi, né? Daquilo que é a minha natureza. O senhor traz a sua interpretação da origem, né? Isso aí, né? Mais outro 10 para você. Gente, você tá bom, hein? É isso aí, né? Então, às vezes, isso também até quando se dá essa diferença, né? Às vezes, na tradução. Porque aí vai depender da onde que aquela editora, né? Ela pega a sua, né? Busca a sua tradução, tá bom? Vamos lá, Ironi, em Jó no capítulo 4, versículo 9. Jó 4, 9. Jó 4:9. Aqui já está mais parecido, padre. Ao sopro de Deus eles perecem e são aniquilados pelo vento do seu furor. Ah, sim, tá bem, ó. Aqui como é que está? Ó. Ao sopro de Deus perecem, são consumidos pelo sopro da sua ira. Então, o que a gente está vendo aqui? Essa realidade de lua, né, como sopro, como vento, ligado a quem? A Deus, né, ligado a Adonai. Vamos ver agora o Salmo 18. Salmo 18. Salmo 18 da tradição original? Não só. Não, aí no caso da Ave Maria vai ser, se eu não me engano, o Salmo 19. Não. Deixa eu... 17. Vai ser o 17. Salmo 18. 18 e 16. E apareceu descoberto o leito do mar, ficaram à vista o fundamento da terra, ante a vossa ameaçadora voz. Ó Senhor, ante o furacão de vossa cólera. Sabe o que é isso? Cadê? 18 e 16. É isso mesmo. Repete aqui, por favor. Vamos lá. 18, 16. E apareceu descoberto o leito do mar, ficaram à vista os fundamentos da terra, ante a vossa ameaçadora voz, ó Senhor, ante o furacão de vossa cólera. Olha só, engraçado, né? Aqui está. Pelo vento soprando das tuas narinas. Né? Pelo vento soprando das tuas narinas. Então, é esse sopro, né, de Deus, esse sopro, né, que está ligado, então, a essa realidade divina. O que a gente pode, então, trazer para a nossa vida, né, dessa aula que nós tivemos hoje? Né? É entender que o Espírito Santo, ele é essa
né, essa ação de Deus. Uma ação que está no domínio dele, do Senhor. Vem dele, é o seu sopro, é o sopro da sua narina. Que o homem precisa, que o homem depende, mas ao mesmo tempo não está no domínio humano. Quem tem o domínio é o Senhor, é Deus. Depois a gente vai entender, né, na Sagrada Escritura, quando fala nos Salmos, Deus dá o seu respiro, Deus dá o seu sopro e o homem vive, mas o tira e o homem morre. Ou seja, né, o sopro, a vida que dá o homem sustento vem de Deus. E esse homem depende desse respiro, esse homem depende esse homem depende desse sopro. E é algo que ele não pode controlar. O Espírito de Deus é esse vento incontrolável. Que eu e você, nós não podemos determinar. Mas é ele que tem a força para mover, para impulsionar, para destruir, como nós vemos, né? Para esse sopro que vem e até desterra, né? Mostra os fundamentos da terra, porque o Espírito, né? O sopro de Deus, o vento de Deus, é esse vento poderoso que move, é esse movimento que ao mesmo tempo eles é essa atividade força, mas ele também põe outras coisas para serem movidas. Que a nossa vida nós, né, nos abramos a essa realidade de dependermos do sopro de Deus, mas sabermos que quem tem domínio. Amém, Padre. Gratidão pelo seu carinho, gratidão pela sua fidelidade, gratidão pelo seu inteiro dispor a revelar esse conhecimento tão lindo de Deus. Hoje, pela intercessão de Maria Gorete, da Beata Helena Guerra, que está sempre conosco nas nossas escolas, ora por nós, Padre. Pede essa graça, esse poder e essa unção sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre os povos que sofrem, sobre a realidade dessa pandemia, sobre mesmo que tem passado todos os dias, das 22 às 23 horas em adoração diante do Senhor. Ore conosco agora, Padre, quanta gente precisando, quanta gente necessitada. Senhor, nós te pedimos, nós te clamamos agora. Sopra em nós o teu Espírito, Senhor. Sopra em nós este vento que move, este vento que desterra. Ó Senhor, desterra o que é morte ainda em nossas vidas. Desterra o que é pecado. Desterra em nós, Senhor, aquilo que nos afasta de Ti. Salva-nos, Senhor, pelo sopro que vem de nós. Salva o mundo que está morrendo, tantos irmãos de asfixia, de falta de ar. Jesus, seja o sopro dele. Que o teu sopro, que é vida, que é este ar que dá vida, sopra agora sobre eles. Nós, neste dia de Santa Maria Gorete, nós queremos também este sopro para nos tirar do pecado, da inércia, do nosso comodismo de queremos ficar parados. Ó Senhor, sopra esse vento para nos impulsionar e irmos para frente, para darmos passos, Senhor, na nossa vida espiritual de crescimento, de não sermos os mesmos, crescermos como pessoas, como cristãos. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Sopra
Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. sobre o clamor Sopra, da Espírito, sobre toda a nação, sobre toda a igreja, sobre cada um de nós. libera Libera tua essa unção de de milagre milagre. sobre nossas casas, sobre o nosso ministério, sobre esse tempo que vivemos. Queremos ver os sinais, os milagres, as graças a Deus. Queremos ver sinais Realiza, Espírito da Santo. manifestação do teu poder, pois quem crê verá A glória, a glória do Senhor acontecer. ó poderoso, grandioso Deus, Poderoso Deus, nosso El Shaddai, nosso soberano, nosso grande e poderoso Deus. tua unção de Libera cura essa unção de Deus neste que lugar. nos faz nascer de novo. Poderoso Deus, Sopra o teu Espírito sobre nós nessa hora. Que essa escola pneumatológica venha trazer um novo ar, unção de cura, um novo hálito de vida. incendeia, Incendeia a nossa igreja, a nossa nação, a nossa casa. igreja. Incendeia a nossa vida. Incendeia, Senhor. Levantando homens e mulheres que lutam pela santidade. Levantando homens e mulheres curados de toda doença física e espiritual. Obrigado porque o Senhor nos resgata, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos tira do pecado, o Senhor nos tira da morte, nos traz a paz. Muito obrigado, Senhor. O Senhor me deu uma imagem, Pai, eu queria assim partilhar. Eu via o Espírito Santo sobrevoando, e assim como que um vento que soprava com as asas do Espírito e que ia tirando toda aquela poeira, toda aquela sujeira, daquela velharia que estava sobre nós, que tirava o brilho da vida, que tirava a alegria, que tirava a luz, que impedia-nos de ver as coisas boas. E esse vento do Espírito foi soprando para longe todo esse mal. E muitos homens e mulheres foram se levantando, livres de toda aquela escravidão, livres de toda aquela podridão, de todas as trevas, da sujeira do pecado. E o Senhor diz que Ele está concedendo essa ação sobrenatural sobre a vida de cada um daqueles que estão conosco nessa noite. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não parado, mas o Senhor nos quer um povo em movimento. Amém. Nós te pedimos isso, Senhor, estamos estagnados, acomodados, mas que esse Espírito que habita em nós venha movimentar tudo que realmente está adormecido. Eu peço mesmo aos carismas adormecidos, aos ministérios adormecidos, a propostas boas, o desejo bom, o desejo de santidade, que muitos talvez se esqueceram dele. O Espírito Santo resgata isso. Põe em movimento, Espírito Santo. Amém. Com o teu fogo, com o teu sopro, com o teu vento. Não deixe que o nosso coração se converta.
volte para o Senhor. Muito Que a nossa obrigado. vida volte para Ele. Muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Olha, irmão e irmã, antes do Padre da Bênção, deixa eu lembrar, daqui a pouquinho, às 23h30, nós temos o nosso combate com São Miguel Arcanjo. Amanhã, às 9 horas da manhã, o Rosário ao Espírito Santo, 12 horas Santa Missa, 15 horas o Terço da Misericórdia, às 18 horas o Terço Mariano com a Cleia. Se você, por acaso, ainda não se inscreveu, se inscreva no Instagram, Cleia_Espundaro, ou acompanhe pelo nosso Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Amanhã à noite uma live imperdível. Vamos falar com o Padre Davi, ele vai falar dessa graça do Espírito tão necessário para vencermos todas as ações do mal que estão ao redor de nós, todas as ações desta pandemia, como que nós podemos, na vida do Espírito, vencer tudo isso. Esse ruar, esse sopro novo amanhã, vamos dar continuidade com o Padre Davi, mais oracional, né? Não tão pneumatológico, catequético hoje, mas porque na segunda essa proposta da catequese. Aliás, eu agradeço a fidelidade de todos que estão aí, mas amanhã às 20 horas o Padre Davi vai orar conosco, né? Depois queria convidar todos vocês também, segunda-feira que vem, a nossa escola é às 19 horas, que nós vamos estar no cerco de Jericó, de exorcismo do sangue do Senhor, que aliás o Padre Carlinhos vai estar participando num dos dias também conosco, tá bom? Então, segunda-feira às 19 horas. E olha, a grande novidade, a partir de hoje, quem baixar o aplicativo Ironespundar, onde está tudo das nossas redes sociais, e se tornar um assinante anual, vai concorrer em um kit com vários produtos da missão: o livro Novo Cenáculo, o livro Passo para uma Vida de Oração, o Terço de Pulso, que é essa dezena, depois o CD Rosário do Espírito Santo, o kit Água, Vela e Sal, o Terço de São Miguel, uma camiseta a escolher, um dos modelos nossos da missão, os 6 lenços São Miguel, a consagração ao Espírito Santo, São Bento, São José, o Terço de Jesus é Pedra, e o sangue, a oração de exorcismo do sangue de Jesus. E eu vou acrescentar aqui por minha conta, viu, Edson? Pode pôr aí, o Edson está vendo nós, os 3 livros. O Cerco de Jericó, por suas feridas fostes curado, e o livro Na Cruz de Cristo Somos Curados. Vamos acrescentar mais esses 3 livros que farão parte do nosso cerco. Lembrando que o cerco começa dia 12 e vai até dia 18. Então, todos vocês que de agora até dia 18 se inscreverem, vão estar concorrendo aí a esse kit. Então, seja aí um assinante anual da missão A Poder de Deus, baixando pelo iOS, pelo Android, o aplicativo Ironespundar. Dentro dele tem tudo da nossa missão, inclusive essa escola pneumatológica vai estar dentro dele também. A escola que nós estamos tendo através do Minuto com o Espírito Santo, a pneumatologia católica, nós vamos tentar trazer para dentro do aplicativo também, para aqueles que serão assinantes anual da missão A Poder de Deus, tá bom? Depois, se você quiser as máscaras com evangelização, loja.alfaeomegacamisetas.com.br ou pelo WhatsApp 47988362301. Padre Carlinhos, mais uma vez, muito, muito obrigado, tá? Segunda-feira nos encontramos aqui. Isso, Deus de nada, nós somos, é uma missão só, não quer agradecer não, louvado seja Deus, também louvado seja Deus por você, pelo Marcelo, né, obrigado, Marcelo. Eu também, né, só lembrando, né, Irão, mais uma vez reforçando, então, semana que vem, o nosso encontro será às 19 horas, né, do Cerco de Jericó. E lembrando que quem puder, né, na quarta-feira, na live, lá para a gente conhecer mais sobre a vida de Carlo Acutis, que será às 20 horas. E também todos para a adoração ao Santíssimo Sacramento, né, que temos feito. Eu vou participar do senhor na quarta-feira essa semana, tá? Porque quinta nós temos o programa Eu Tenho Fé, né? Das 11 da noite até a 1 hora da manhã, né? Para mim não tem que... a gente tem que preparar todo o estúdio aqui para participar, né? Então nós vamos fazer com o senhor na quarta-feira essa semana.
Tá, então depois a gente tem que... Tá, não, tá. Então já tinha alguém ou não? Senão a gente faz na sexta. Ah, então vamos ser sexta, porque eu acabei marcando. Não, sexta-feira. Pode ser. Aqui, que nem o senhor diz, nós estamos em casa, entre nós vamos acertando. Sexta-feira, então, eu participo do senhor. Ótimo, ótimo. Então tá bom, Irão. Podemos dar a bênção? Pode, deve. Obrigado, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, da Beata Helena Guerra e de Santa Maria Gorete, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Olha, obrigado, gratidão. Amanhã, então, 20 horas, Padre Davi, né? E todo dia aí acompanha a nossa programação nas nossas redes sociais. Não esquece, baixa o aplicativo, seja iOS ou Android, está aí no QR Code, você do Facebook. Compartilhe a escola da semana que vem, dia 19. E todos que baixarem de agora até dia 18 e se tornarem assinante anual, vão ganhar um kit completíssimo com a minha dedicatória. Vai receber aí na sua casa, totalmente gratuito esse kit, tá bom? Deus abençoe todo mundo aí. Grande abraço. Até semana que vem. Tchau, Marco. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Marcelo. Deus abençoe. De Deus, sobre o clamor da igreja, era a tua unção de milagre. Amados irmãos e irmãs de todo o Brasil, eu estendo as minhas mãos e digo: ajude-nos a evangelizar. Temos nos consumido pela evangelização, vivemos inteiramente da providência. Visite a nossa loja virtual, loja.ironispudaro.com.br, ou acesse o nosso WhatsApp 941-99243-4055. Agora a grande novidade: o livro Cerco de Jericó para o combate espiritual, na cruz de Cristo para as causas impossíveis. Por suas feridas fostes curado, para a cura do corpo e da alma. As dezenas da profecia de Salete de Lourdes, que tem sido uma bênção na vida das pessoas. Os lenços, que são oráculos proféticos, para termos a nossa defesa diante de todos os combates. Temos esse kit de água, vela e sal, também as coletâneas, o livro Passos para uma Vida de Oração, Novo Cenáculo, os textos Rosário do Espírito Santo, São Miguel, Sagrado Coração de Jesus, o Terço Mariano, a Cruz e tanto mais. Ajude-nos. Temos agora uma opção de você comprar. Tem 4 kits variados por R$ 124,90 cada. E se você comprar acima de R$ 499, você tem o frete grátis. Entre agora mesmo, loja.ironispudaro.com.br.